Aleluia, você pode se assentar. Oh, glória. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Que multidão mais linda. Eu queria perguntar de onde que vocês são, mas não vou poder fazer isso hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Vou esperar você se assentar. Tem lugar para todo mundo aí, gente? As inscrições hoje passaram de 11 mil mulheres, chegando a quase 12 mil mulheres nessa conferência. Você pode aplaudir ao Senhor. Existe um movimento genuíno que flui do Senhor. E eu digo para vocês que cada uma de vocês está aqui sem um cartaz apelativo, sem uma manipulação. Simplesmente é uma convocação e um convite que veio do alto. Quando você começar a caminhar com o Senhor Jesus, você vai precisar entender algo muito importante. Você vai caminhar em obediência, e a obediência te convida a um lugar de renúncia. É por isso que Deus escolheu Davi, porque Deus primeiro escolhe aquele que está pronto por dentro, para depois preparar ele para as guerras de fora. É por isso que algumas mulheres que estão aqui, o Senhor ainda está te escondendo atrás das malhadas, porque Ele precisa preparar o seu coração para Ele. E todas as vezes que eu quero me movimentar de um jeito, e eu falo para o Senhor assim: Senhor, mas todo mundo faz. E o Senhor fala aquela frase que você já ouviu muito da sua mãe: você não é todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você: você não é todo mundo. Não é porque as pessoas estão fazendo o que você precisa fazer. O Senhor está levantando uma geração de mulheres que está querendo ouvir a voz dEle. O Senhor está levantando uma geração de mulheres como Esther, que não fazem banquetes paralelos, mas que honram o propósito do reino dentro delas. Será que tem mulheres aqui assim hoje? Eu teria tanta coisa para compartilhar, mas eu quero pedir para o Espírito Santo agora preparar o nosso coração para a palavra, amém? Queria que você estendesse as mãos para cá, para mim. Que você me abençoasse como igreja agora. Pai, aqui está a Tua palavra. Diante, Senhor, de uma multidão de mulheres que Te amam. Pai, eu me rendo a Ti. E reconheço diante das minhas irmãs que nada tenho de mim mesma para oferecer. Mas dependo e preciso de Ti. Senhor, traz a Tua mensagem, o Teu recado, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Prepara o nosso coração, que a nossa terra, do nosso coração, seja uma terra pronta, preparada para as sementes vivas da Tua palavra e da Tua mensagem. Dissipa agora toda preocupação, todo medo agora, toda preocupação agora. Dá lugar a um lugar de sentarmos à mesa com Jesus e escolhermos a boa parte. Eu te abençoo para que você seja agora tocada pela presença, preparada para ouvir aquilo que os céus têm a dizer nessa noite, em nome de Jesus, amém? Essa conferência, ela tem algo muito peculiar. Faz 3 anos que a gente faz ela nesse lugar,
e nós fazíamos na igreja. E eu lembro o dia que o Senhor nos impulsionou a vir para esse lugar. O Senhor falou assim: filha, as raízes não cabem mais no vaso. Ou as raízes vão quebrar o vaso, ou o vaso vai atrofiar as raízes. E a gente veio para cá, e posso dizer uma coisa para você: crescer dói. Obedecer a Jesus também tem desconfortos e renúncias. E nós viemos para cá, a cada ano, crendo que o Senhor está nesse lugar. Eu lembro que no ano que a gente veio para cá, eu levantei o cutelo para essa conferência. Eu disse: Deus, eu não preciso fazer uma conferência. Eu não preciso. Nós podemos distribuir essa conferência de mulheres, diluir ela durante um ano, nas reuniões de mulheres que tem a cada 15 dias na igreja. Reuniões que lotam a igreja. Mulheres vêm de todas as partes, sem organização nenhuma humana, só organização do Espírito. Existem algumas quintas-feiras que 8, 7 ônibus vêm, orquestrado pelo Senhor, o Senhor chamando mulheres. Eu lembro quando eu levantei o cutelo para sacrificar a conferência, o Senhor falou: não, filha, eu quero fazer algo nessas conferências. Eu quero atrair as mulheres para um lugar na minha presença. E você está aqui diante desse chamado. Você que veio dos lugares mais longes do nosso país. Mulheres que vieram do Mato Grosso. 4 horas de estrada de chão. Até chegar na BR, que traria elas até aqui. Pessoas, mais de 2.000 quilômetros andaram para estar aqui. E eu declaro que na sua mochila de volta vai porção dobrada do Espírito. Quantas mulheres que vieram de outras cidades para essa conferência? Você pode levantar a sua mão. Aleluia, eu declaro, na sua mochila você vai levar sementes para a sua terra. Eu declaro o fogo do avivamento aonde você está. A presença do Senhor. Eu posso me lembrar de tantas vezes que eu peguei a minha mochila, a minha mala, saí do conforto da minha casa para ir para tantos lugares onde tinha focos do avivamento, a presença de Deus era derramada. E eu posso dizer para você, eu trouxe sementes na minha mochila. A unção que você honra é aquela que você atrai para a sua vida, para a sua casa. E eu declaro sobre você um novo tempo, sobre a sua família, um novo tempo. E também com muita alegria, que eu lanço aqui nessa conferência. É o meu 4º livro. Eu lembro que português era uma dificuldade para mim. Mas é tão impressionante que aonde o inimigo quis mais te ferir, depois que você é curado, é o lugar que Deus mais vai te usar para curar. E eu quero lançar aqui com vocês o Devocional Mulheres, volume 2, para o ano de 2026, 2025. Um devocional novo, com experiências tão lindas que Deus deu. Sabe de uma coisa? Deus tem usado o meu e o seu ordinário para trazer uma mensagem. Deus está falando, nós precisamos estar atenta ao que Ele está dizendo. Amém? Bom, por que uma conferência chamada Um Lugar Chamado Betânia? Eu queria voltar um pouquinho essa fita. Para quem tem mais de 40 anos vai entender o que eu estou falando. Nossa época era voltar a fita. O ano era 2009. O Senhor me deu uma palavra: filha, faz um retiro chamado Um Lugar Chamado Betânia. Eu, mais 15 mulheres, alugamos uma casa num final de semana e fomos para um retiro, um lugar chamado Betânia. Lá o Senhor disse assim para mim: filha, você vai fazer uma casa de recuperação com esse nome, um lugar que vai recuperar mulheres. Naquela época,
eu ministrava muito com as prostitutas, eu ia aos prostíbulos, nós ministrávamos nos presídios. Outro dia alguém me perguntou, como que você aprendeu a ministrar, como que você foi forjada? O presídio na ala feminina, um presídio aqui da cidade, Santa Augusta, foi um dos lugares que Deus me forjou. Toda sexta-feira, 2h da tarde. Os bancos da nossa igreja era ganchinho de roupa que elas mesmas montavam e a gente sentava naqueles sacos de ganchinho, abria a palavra e foi ali que o Senhor foi me forjando. Foi ali que eu comecei a ter coragem de liberar as primeiras pérolas, as primeiras palavras. E o Senhor falou, filha, faz um lugar de uma casa de recuperação. Eu falei, lógico, eu faço agora. Nós compramos um sítio, levamos as mulheres para a casa de recuperação. Posso te dizer algo? Deus está atento às suas obediências. Às vezes você não entende todo o propósito, mas aquilo que você entende, você obedece, conta para Deus. E naquela simplicidade toda de um lugar chamado Betânia, o Senhor disse assim para mim, filha, se eu fosse na terra, né, se Jesus chegasse em carne novamente, um dia Ele me perguntou, aonde você acha que eu estaria? Que eu ficaria? Aonde eu iria? Eu falei, ai Senhor, nas igrejas, ouvir os nossos louvores, sabe, nos lugares mais santos. E o Senhor disse, não filha, eu escolhi o coração mais quebrado, as mulheres e os homens com as vidas mais destruídas, e eu iria até eles. Talvez, filha, você ia me encontrar lá na avenida, falando com alguns homens que estão ali. Talvez eu ia abrir a porta e entrar em alguns prostíbulos. Eu ia entrar no presídio. Na época eu ministrava o louvor na igreja. Mas quando eu ministrava o louvor dentro do presídio, uma graça e uma presença vinha. Eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor falou, isso é Betânia. É o lugar onde eu quero estar. É um lugar onde eu desejo estar. Betânia era um lugar de acolhimento e amizade para Jesus. E foi nesse contexto, crescendo com Deus, que eu comecei a entender que a vida cristã era muito mais do que Deus fazer as minhas vontades. E eu orar pelos meus desejos. E eu orar para que Deus sarasse o meu coração. A vida cristã para mim um dia começou a se abrir, com o Espírito Santo me ensinando a orar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina. E ele disse assim para mim, hoje quando você for orar ao Pai, pergunta se Ele precisa de alguma coisa. Eu falei, mas eu nunca falei assim com Deus, é sempre eu que preciso. E o Espírito Santo, mas Ele deseja que você fale, que você se importa com o coração dEle. Eu lembro que naquela noite de madrugada eu orei, Senhor, quais são as coisas que estão quebrando o seu coração? Quais são, Senhor, as coisas que estão te entristecendo? Eu sou tua filha, eis-me aqui. E foi onde o Senhor me apontou para essas mulheres. Betânia é o lugar que Jesus pode contar com você. Betânia é o lugar onde tem serviço, relacionamento e adoração. E o Senhor falou comigo, filha, convida essas mulheres para esse lugar. Esse lugar aqui é Betânia espiritual para Jesus, para mim e você, amém? E tudo começou quando a mesa da minha casa esse ano apresentou problemas. Esteja atento, porque Deus quer usar a sua vida. Ele já está falando. Eu comprei uma mesa que quando eu fui comprar ela, me disseram que era feita de árvores nobres. Quase disseram que era plantada por monges na colina do Himalaia,
Porque olha, essa árvore é isso, essa árvore é aquilo. Essas árvores, elas não têm, elas estão plantadas num lugar estratégico. E elas são cortadas e feito essas mesas. E aí ele me explicou, o vendedor, e essa mesa, tá vendo? Não tem nenhuma igual a essa. Ela foi talhada, olha os nós dela, você consegue contar quantos anos tem esse tronco. E eu falei, uau, eu quero essa mesa. Que mesa significativa. E aí ele disse, e essa mesa tem garantia vitalícia, porque não é uma mesa, é uma obra de arte. E eu queria só uma mesa. Mas eu pensei, se essa mesa carrega tudo isso, eu vou comprar essa mesa. Eu comprei a mesa. A mesa chegou na minha casa. Ela coube para passar na porta. Eu fiquei com medo de ela não... Porque era uma mesa para 10 lugares. Uma mesa grande. Eu falei, a minha família está crescendo. Minha filha casou. Daqui a pouco os meus netos vão chegar. E eu preciso de uma mesa ajustada à minha realidade. Saiba de uma coisa, Deus vai te dar uma mesa ajustada à sua realidade. Porque eu lembro que há uns... Vamos botar aí uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu fui receber um pastor na minha casa. E a minha mesa era de 4 lugares. Com uma cadeira diferente, porque era 2 doadas e 2 do apartamento antigo que eu tinha alugado. E eu lembro que naquele dia eu orei, Deus, me dá uma mesa. Então, história de mesa, quem me conhece sabe que tem bastante. Mesas que o Senhor me deu de presente. Mas essa mesa, ela foi muito especial, porque ela veio num tempo novo. Só que um dia, passando pela minha mesa, pela minha casa, a minha mesa começou a apresentar rachaduras. A mesa tão nobre, tão prometida, gerou tanta expectativa. Eu até inclusive falei para o Telmo, para justificar, né, a mesa. Vocês sabem, nós mulheres como nós somos. Eu falei, amor, essa mesa só falta fritar bolinho sozinha. E aí nós começamos a ver umas lascas se soltando da mesa. Como eu ia viajar para os Estados Unidos, eu ia ficar lá algum tempo, 30 dias. Eu fiz tudo organizado para que o conserto da minha mesa fosse na nossa ausência, para que a gente não sentisse falta da mesa. Nós mulheres somos aquela que organizamos o nosso lar, amém? O Senhor nos chamou para isso. Aí, enquanto eu estava viajando, o pessoal que ficou lá em casa, cuidando da minha casa, mandou uma mensagem. Vieram buscar a mesa para conserto. Eu falei, que bom. Aí eles disseram, a mesa que eles trouxeram, porque eles achavam que dava para fazer o reparo ali mesmo, descobriram que a rachadura era muito grande. Essa mesa vai precisar voltar para a fábrica para ser refeita, e talvez você vai até ganhar uma mesa nova. Eles não entendem o que aconteceu com essa mesa, mas para servir no lugar dessa mesa, eles estão perguntando se eles podem levar uma mesa menor. E para quem anda com o Espírito Santo, um risco é Francisco. Para quem é profeta, a gente já entende tudo. Eu falei, Senhor, o Senhor vai mexer nas minhas mesas. Na nossa casa, principalmente em casas sacerdotais, casa onde o Senhor Jesus é a autoridade, o que acontece não é por acaso. Talvez tenha acontecido coisas na sua casa e você acha que é coincidência, você acha... Não é. É o Espírito Santo querendo falar. E o Senhor falou assim comigo naquela nação, se prepare, eu vou pôr a sua mesa em conserto.
E vou te dar uma mesa ajustada, uma mesa provisória, mas necessária. Ela não comporta tantos, mas comporta o que é essencial. Ela não é o que você queria, mas é exatamente aquilo que você precisa agora. E eu não sei você, se foi só eu, se o Senhor começou a cortar algumas coisas que você queria e começou a te dar o que você precisa. Sabe, Deus não assinou contrato com ninguém no mundo gospel. Deus, ele não se vendeu para ninguém, fica tranquila, Ele continua sendo Deus. Deus tem compromisso com o seu propósito. E Ele não vai, escute o que eu vou falar, Ele não vai ser manipulado pelos nossos desejos e pelas nossas vontades. Ele não vai. Ele, na grande verdade, vai fazer com que o nosso coração se renda à vontade dEle. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quantas aqui? E quando eu falo de mesa, eu falo de relacionamentos. Quantas mulheres aqui esse ano tiveram um abalo nos seus relacionamentos? Levanta a sua mão. Olha isso. Quantas mesas que estão aqui, que estão sendo ajustadas pelo Senhor? Quantas mulheres que estão aqui que você estava no muito e Deus falou assim, mas agora para você andar comigo, você vai precisar andar no pouco. Quantas de nós tiveram o limite diminuído e você pensou, você acreditou que era Deus te punindo, mas na verdade Ele estava só te protegendo. Ele estava só te protegendo. E o Senhor me disse, assim também são as mesas da vida. Há mesas que precisam de reparos, mesas que se quebraram. E quando a restauração não vem, enquanto a restauração não chega, o Senhor diz para você, eu mesmo ajusto uma mesa menor para você. Suficiente para o tempo presente. E o Senhor diz para você, não é falta, é cuidado. Não é ausência, é provisão. Eu peço para o Espírito Santo mudar a sua mente agora e os seus olhos serem transformados em olhos de águia, que você veja como o céu vê agora aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A nossa conferência começa aqui. E o Senhor me disse, filha, as mulheres que chegarem lá, onde alcançar essa mensagem, eu vou restaurar mesas quebradas. A nação brasileira tem vivido um momento de mesas quebradas. Relacionamentos fragilizados. As pessoas estão confusas, lutando uma contra as outras. Exército contra exército. E o Senhor está dizendo, calma. Eu estou separando em grupos de mesas menores, porque eu quero trazer cura. Eu quero te amadurecer no pouco. Eu quero te amadurecer com poucos. Eu quero te amadurecer num lugar onde você pode abrir o seu coração e ser você. Deus vai ajustar nesses dias mesas desalinhadas. Foi isso que Daniel entendeu. Aquela mesa não é para mim. O Senhor vai fazer você entender que algumas mesas você vai precisar se levantar para sentar nas mesas que Deus está sinalizando nesse tempo para você. Mas você chegou aqui cansada, sobrecarregada, frustrada, porque você forçou,
ficar com uma mesa desalinhada e quebrada, que Deus não queria você lá. Deus vai sarar corações partidos. E Deus vai nos conectar nesse novo tempo. Não a muitos, mas a poucos necessários. Eu posso ouvir um amém? Porque Betânia é exatamente isso. É uma mesa ajustada para Jesus. Não é mais uma mesa ajustada para mim e para você. É uma mesa ajustada para Jesus. Essa semana a gente fez um almoço lá em casa. E na hora da contagem dos pratos, que a gente preparou a mesa, tinha mais ou menos umas 8, 9 pessoas na minha casa. Sobrou um lugar. E a G trabalha lá comigo, que é uma bênção. Disse assim: ai, errei na contagem. E alguém gritou e disse: não, não errou não. O lugar de Jesus está na mesa. Sabe, chegou a hora de o Senhor Jesus sentar nas nossas mesas. Chegou a hora de Ele olhar nos nossos olhos e trazer cura. Quem aqui já assistiu Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis, um escritor que era um ateu, se converteu ao Evangelho. Ele escreveu 7 crônicas. E se você ainda não leu as 7 crônicas, eu quero te dar essa indicação de leitura. Inclusive, aproveite. Quem aqui tem crianças em casa? Aproveite essa leitura com os seus filhos. Eu li, tenho lido, não li todas para a Bela, mas a gente leu a Cadeira de Prata. Eu aproveito para ler cada crônica com ela. E nas crônicas do Príncipe Caspian, e até a Disney fez 3 filmes de 3 crônicas. Mas quando a gente vê as Crônicas de Nárnia, se você não viu ainda um Príncipe Caspian, veja quando você chegar em casa. Eles têm que alinhar 7 espadas. E o alinhamento das espadas não é num púlpito, mas é numa mesa. E aí o filme começa a acontecer e eles conseguem pegar as espadas perdidas. E quando eles chegam na mesa de Aslan, que representa Jesus, eles começam a colocar as espadas, mas tem 3 anciões, 3 homens maduros, mais velhos, que estão como mortos, sentados à mesa. E no filme eles acham, eles morreram, mas ficaram intactos, sentados. E uma das crianças no filme falou: não, olha, tem respiração. E aí chega uma pessoa e explica o que estava acontecendo. E ela diz: olha, na mesa de Aslan não pode brigar. Na mesa de Aslan não existe espaço para brigas e quebras. Como esses 3 homens chegaram aqui, eles brigaram à mesa, eles foram colocados para dormir. Quando eu ouvi aquilo, a voz do Senhor veio ao meu coração. Que existe uma geração antiga que está dormindo porque brigou na mesa de Jesus. Mas quando aquelas espadas foram encontradas, eles despertaram outra vez. E aquela mesa foi restituída para a vontade de Deus. Deixa eu responder para você e falar: na mesa de Jesus não existe espaço para brigas. O Senhor precisa consertar as nossas mesas. Eu posso ouvir um amém? O Senhor precisa consertar as nossas mesas. E talvez, quando acabar essa conferência e eles começarem a limpar esse espaço, as pessoas vão achar muitas das nossas razões de brigas no chão, porque nós abandonamos elas para abraçar a vontade de Deus. Talvez você chegou aqui porque o Senhor está dizendo: você é minha filha, então você é uma pacificadora. Oh Jesus,
Jesus não precisa de mesas grandes, Ele precisa de corações disponíveis. Betânia nos lembra disso. Um lar, uma mesa, 3 irmãos e o Rei da Glória se assentava naquele lugar. Deus vai restaurar a sua mesa, a mesa que Ele ajusta, a provisão que Ele define. E o Senhor se assenta na mesa. Jesus, Ele é o nosso exemplo a seguir. Eu sempre digo que se Jesus jejuou, quem somos eu e você para não jejuar? Se Jesus precisava, no meio das multidões que o apertavam, procurar lugares isolados para buscar a presença de Deus, quem somos eu e você para desejar o tempo todo estar no meio das pessoas e rejeitar os convites que você sabe que é do Senhor, para que você fique a sós com Ele? Jesus é o nosso modelo. Jesus não era viciado em performance, mas Ele tinha um propósito, Ele tinha uma chamada. Jesus, de tempos em tempos, Ele precisava ir para Betânia para respirar. E eu digo para você que se Jesus tinha sua Betânia, quem somos eu e você para não ter a nossa? Jesus precisava receber descanso, amizade e comunhão. Sabe, o ambiente de igreja, ele pode ser muito competitivo, desgastante. E sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Eu quero te levar para um lugar para sarar o seu coração e trabalhar dentro de você a minha vontade e a minha verdade. É por isso que Deus está diminuindo territórios. É por isso que parece que está dizendo: Senhor, eu acho que o que o Senhor tinha comigo acabou, né? Porque não está crescendo mais, parece que está diminuindo. O Senhor, não, filha. Essa mesa ajustada para um tempo é porque eu posso olhar nos teus olhos e falar o teu coração. Bom, falando sobre Betânia, Betânia ela ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E ela ficava pertinho do Monte das Oliveiras. Ela era uma aldeia simples. Ela era muito próxima do centro religioso da época. Betânia carrega um nome sugestivo. Quando eu fui estudar sobre Betânia, o nome de Betânia significa casa da aflição ou casa dos pobres. Eu falei: meu Deus, por que Betânia, que era o lugar favorito de Jesus estar, tinha esse nome? E eu descobri que como Betânia ficava perto de Jerusalém, entre Jerusalém e Jericó, e ficava muito perto da estrada, Betânia era conhecida por sua hospitalidade. Betânia era o lugar de receber. Betânia era treinada em receber. Mas como eu não sou uma mulher que me contento com o raso, gosto de profundo, eu fui tentar ver no hebraico como que se chamava Betânia. E eu descobri algo mais. Eu descobri que Betânia, ela era conhecida como casa da aflição e casa dos pobres, mas na raiz da palavra, Betânia significava a casa das tâmaras, ou a casa dos figos. E eu falei: uau, que indica doçura. E deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, nos próximos anos, e agora, na nação brasileira, Ele conta com a doçura da igreja. Ele conta com homens e mulheres que carregam a doçura dos céus. E tem uma coisa que os figos têm, que eu aprendi com o pastor Judson de Oliveira, que o figo, ele não é só alimento quando ele é in natura. Alguém já comeu figos direto da árvore ou comprou figos? Eu tive o prazer de ir num mercado judeu lá em Jerusalém. E algo tão lindo aconteceu quando eu entrei na banca, porque eu falei: eu quero comer figos e figos frescos.
E o guia que estava nos guiando lá, ele falou: vou te levar numa banca de um judeu que eu conheço. E eu falei: vamos lá então. E quando eu cheguei lá, meu guia falou assim: eu só quero que você preste atenção e compare os figos. E tinha a bancada desse amigo dele, um judeu, e a bancada de outro judeu. E eu falei assim: é que esses figos aqui são muito maiores que esses. E eles estão mais brilhosos, eles estão mais bonitos. E aquela cor do figo, que é verde com um pouco, né, como é que é aquele tom? Que é um avermelhado, junto assim, manchando o figo, era tão forte. E aí ele falou para mim: sabe por que esses figos são maiores que esse? E eu falei: não. Ele disse assim: ó, chega bem pertinho da banca, tem uma placa embaixo. Então eu olhei para ele e comecei a rir, eu falei: tá em hebraico. E ele disse assim: aqui está escrito assim: esse agricultor, ele respeitou o Shemitah. Eu falei: Shemi o quê? Ele falou: Shemitah. E eu falei: o que é o Shemitah? E ele falou: Shemitah é o tempo de descanso da terra. E eu falei: como assim? E ele disse assim: o Senhor estabeleceu para o povo judeu que por 6 anos eles iam plantar na terra, mas que no 7º ano de plantação, escute isso, eles não iam plantar, eles iam deixar a terra descansar. E o meu guia falou: e você não tem ideia do que acontece sobrenaturalmente e naturalmente, sem intervenção humana, sem nenhum meio humano para acontecer. Do nada, escute isso, simplesmente no 6º ano, a colheita da duplicada. Eu não sei se na sua casa, lá da sua mãe, pelo menos lá na minha mãe tem um pé de laranja. E tem ano que ela dá tão carregada, que, meu Deus, a gente tem que distribuir laranja para tantas pessoas. E tem anos que a gente olha para aquela laranjeira e parece que ela está tão cansada. E que ela deu assim, tipo, umas 20 laranjas pela graça de Deus. Porque ela estava exausta, esgotada. E aí, os nossos comentários na nossa família é esse. A gente pergunta: mãe, e o pé de laranja, como é que está esse ano? E ela fala: esse ano vai dar bom. Sobrenaturalmente, no 6º ano, a colheita era dupla. Por quê? Porque o agricultor precisava guardar e ter suprimento para o ano que a terra ia descansar. Isso ensinava que a dependência vem de Deus e não vem daquilo que nós produzimos. O Senhor está dizendo para nós: eu quero tirar o controle da tua mão. E eu quero dizer para você que quem tem o controle da sua vida sou eu. E aí eu comprei uma sacola de figos que eram do Shemitah, que respeitaram o tempo do descanso. Guarde isso com você. E o figo, depois que ele passa, ele não vai para o lixo. A grande verdade é que o figo, quanto mais passado, mais doce ele fica. Tem mulher figueira aqui? Que os invernos da vida não te endureceram, mas te amadureceram. Que você permanece fiel até nos dias mais difíceis. E mesmo nos seus invernos, você ainda é alimento para as pessoas ao seu redor. O figo, ele é usado no inverno para alimentar. É um dos alimentos mais ricos, calóricos. Então, Betânia é a casa de uma mulher doce. Betânia é a casa que tem doçura. Tem doçura na sua casa? Amém? Os seus filhos vendo você falando amém. Betânia
não tinha discussões teológicas. Betânia era um lugar sem interesse, sem pretensões, e Jesus precisava desse lugar. Talvez você é essa figueira doce, que você tem desprezado aquilo que carrega. E em falar em figueira seca, a figueira de Marcos, amaldiçoada, era em Betânia. Sabe por quê? Há uma coisa que não acontece em Betânia. E se você entrou aqui, se prepare para isso. Em Betânia, árvore que não tem fruto, não finge que tem. E eu vou repetir, em Betânia, árvore que não tem fruto, não pode fingir que tem. Em Betânia, as árvores, em Betânia, as pessoas respeitam a sua estação. Aquela figueira de Marcos diz que Jesus viu a certa distância uma figueira e ela estava cheia de folhas. Denunciando que quando ela está cheia de folhas, ela tem figos. Mas ela não tinha figos, ela tinha folhas justamente para esconder aquilo que não tinha. A palavra do Senhor foi que então ela secasse e ela fosse coerente à estação dela, porque quando uma figueira não estava preparada para dar figos, quando não era estação, ela ficava seca. Então Jesus não amaldiçoou aquela figueira para destruir ela, mas ele disse assim: eu quero que você não esconda quem você é dentro da minha Betânia. Sabe o que o Senhor está fazendo comigo, com você hoje? Tirando as nossas folhas. Para de usar folhas para esconder que você não tem frutos. E eu aprendi que folhas é um remédio. Folhas são ministérios. Folha é o teu trabalho, a tua profissão, é aquilo que você faz. Mas frutos é aqueles que o Senhor vem buscar de você. Paciência, amabilidade, bondade, domínio próprio ou demônio próprio. Mansidão, paz. Nós sempre pensamos que os nossos resultados são os frutos. Mas sabe, para o Senhor, os frutos são o nosso caráter. Quem nós somos quando ninguém está nos olhando. Posso te falar uma coisa? Se o teu tempo é seco, não tenta mostrar aquilo que você não é. Porque é no meio do povo, é no meio da comunhão da igreja que nós somos curados. Que hoje, toda figueira que está aqui, toda árvore em Betânia, respeite o seu tempo e a sua estação, porque o Senhor respeita. Em Betânia não há problemas de estar seco, porque quanto mais seco, mais doce. Quanto mais seco, mais preparado para ser tocado por Ele. A Bíblia mesmo diz que Ele não desprezará o coração quebrantado e contrito. Betânia é a casa improvável, a casa dos amigos, no meio do deserto de hostilidades, enfrentado por Jesus em Jerusalém, havia um oásis em Betânia, a amizade de Marta, Maria e Lázaro. Sabe, eu fiz uma escolha nos últimos 2 anos, correr para as minhas Betânias. Lugares que Deus usou e sinalizou como casa de descanso. Lugares de milagres, de reposicionamento e força para a caminhada. Existem mulheres que chegaram aqui extremamente sobrecarregadas e cansadas. Algumas estão lutando contra depressão e ansiedade, e a sua família nem sabe, porque você está completamente esgotada e cansada, e o Senhor viu isso e te trouxe para esse lugar. O
que eu aprendo com Betânia? Em Betânia, a honra não mora nos púlpitos, a honra mora na mesa. Em Betânia, a honra não é dar o púlpito, mas dividir a mesa. Em Betânia, Jesus sinaliza que não havia se fechado somente para os 12, mas ele precisava de amizades sinceras. Posso te falar uma coisa? Você precisa das suas amigas de risadas leves e gostosas. Quem é a mulher videira, a mulher que é feliz? Quem é essa mulher aqui? Com certeza você falou assim: ela não pode faltar nessa viagem. As mulheres até se dividiram e pagaram a passagem da mulher videira, porque sem ela não tem graça. Não é desse jeito. Algumas foram insistindo: não, fulana, se você for não dá. A gente não vai, você tem que ir. Sabe, o Senhor vai restaurar os nossos relacionamentos. Muitos de nós estamos à procura do que podemos fazer, de sermos produtivos, termos sucesso. Mas em Betânia, nós não precisamos fazer. Nós apenas desfrutar da comunhão com Jesus. A honra mora na mesa. A honra mora nos relacionamentos. Qual tem sido a sua Betânia? Você tem uma Betânia? Qual o lugar que você anseia chegar quando as pressões da vida te apertam? Qual é o lugar que você pensa em estar? E se você não tem, você vai sair daqui desse lugar, desses dias de conferência com a sua Betânia. O Senhor vai te dar um lugar de descanso. Sabe o que acontece em Betânia? É que às vezes demora. Alguns atrasos em Betânia são estratégicos. Em Betânia as coisas não acontecem no meu tempo, mas no tempo dele. Foi por isso que em Betânia ele precisou fazer o quê? Esperar que Lázaro morresse para ele chegar. Maria falasse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas os discípulos disseram: por que o Senhor vai se atrasar? E o atraso foi pontual. Os atrasos do Senhor não são atrasos, é a pontualidade do céu. Em Betânia, os atrasos podem se parecer com desprezo, porque foi isso que Maria sentiu, Marta também, mas era um convite para viver o milagre da glória de Deus. Alguns atrasos que você chama para a sua vida, o Senhor está te falando hoje: filha, eu não estou me atrasando. Eu estou dando a oportunidade de você viver um grande milagre, para a glória do meu nome. Em Betânia, não dá para esconder quem eu sou. Sabe por quê? No meio de uma multidão, a gente até se esconde. No meio de uma mesa grande, a gente até se esconde. Mas numa mesa ajustada e pequena, não tem como a gente esconder quem a gente é. E em Betânia, existia Marta, Maria e Lázaro. E eu queria falar para você que esses três moram dentro da nossa Betânia. Eu e você carregamos na nossa vida Marta, Maria e Lázaro. E eu queria começar essa tríade desses três com Maria. Hoje eu queria falar um pouco sobre a nossa Maria. Que eu posso até dizer que a nossa Maria é o nosso espírito. Ela estava conectada a nível de coração.
Ela estava conectada a nível de espírito. Ela estava conectada com o Senhor. E com Maria, eu posso aprender. Com a minha Maria, com a sua Maria, eu aprendo que os pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. É a nossa Maria que lá no meio daquela dor, no momento difícil, é aquele desejo dentro do nosso coração. E se você for para os pés dele, e não é por acaso que Maria, em 3 episódios na Bíblia sobre Betânia, Maria procura os pés de Jesus. Ela procura os pés de Jesus para intimidade, porque ela primeiro para aos pés dele para ouvi-lo. Quais são as mulheres aqui que amam ouvir a palavra de Deus? Maria largou tudo para ouvir ao Senhor, e eu posso dizer que tudo começa quando nós ouvimos a Ele. Não tem como nós irmos para os próximos passos se nós não ouvirmos a voz de Deus. No meio da dor, ela vai para os pés do Senhor Jesus, porque quando Lázaro está enterrado, ela corre para onde? Para os pés de Jesus. E no fim, quando ela vai fazer a adoração, a entrega, ela procura os pés do Senhor Jesus. Maria, ela sabia o lugar de autoridade de Deus. Maria enxergou o que outros não enxergaram. A nossa Maria vê o que as pessoas não veem. Deixa eu falar algo para você. Não negligencie os discernimentos que o Senhor traz sobre você. Quantas de nós deixamos de nos movimentar profeticamente, deixamos de nos movimentar em obediência a Deus, porque achamos que é coisa da nossa cabeça? Quantas mulheres tem aqui que o Senhor te deu direções e você negligenciou? Mas em Betânia, Maria é ajustada ao tempo de Deus. É incrível que os eruditos, os religiosos, estudavam as Escrituras, mas não reconheciam o Messias. Mas uma mulher simples de Betânia reconhecia que Ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Maria, sem mesmo entender de profecia, Maria, mesmo estando na casa dos amigos, sendo amigas de Jesus, ela se move profeticamente. Deixa eu falar algo para você. Você não precisa de um título, você só precisa ser apaixonada pela presença dEle. Naquele dia, naquele lugar, tinham muitos homens com títulos, muitas pessoas que tinham posições ao lado de Jesus. Inclusive, quando Maria quebra aquele vaso, os discípulos, um deles ficou indignado. Se prepare para ver muitas Marias se movimentando no cenário e aumentando o nível de entrega e colocando a régua mais alta. O Senhor chama a sua Maria. Maria não esperou a sinagoga para adorar. Ela fez da sua casa o altar e do perfume a sua oferta. Senhor, mas todo mundo te oferta de um jeito, todo mundo faz assim, e o Senhor está dizendo para você: será que você pode ouvir a minha voz e começar a se movimentar em obediência a mim? O Senhor vai te dar direções claras e novas nesse tempo. Perfumes caríssimos que você vai quebrar em adoração a Ele. Coisas que o Senhor tem te pedido para esse tempo, renúncias, entregas. Enquanto muitos apenas olhavam, ela se ajoelhou. Enquanto outros falavam, ela se calou. Enquanto alguns julgavam valor, ela entregava tudo. Maria quebrou o vaso, não com hesitação, mas ela quebrou com rendição. Ela não segurou a medida, ela não foi derramando, ela entregou tudo, ela quebrou tudo. Naquela sala, aquele dia em Betânia,
o aroma encheu o ambiente. Mas mais do que o cheiro do nardo puro, subiu aos céus o cheiro da adoração verdadeira. Ela não só quebrou um vaso, ela entregou a vida dela inteira. Algumas entregas nossas, que o Senhor pede para você, você pensa que você está entregando só aquilo, você está entregando toda a sua vida para Ele. Ah, Jesus. Sabe, eu aprendi com Maria a não andar distraída, a estar ligada em Jesus e olhar para Ele. Posso te falar uma coisa? Existe muita distração hoje aqui. Existe muita gente falando muitas coisas. Escolha não andar distraída. Olhe para Jesus hoje. Escolha ouvir Jesus hoje. Sabe o que eu aprendo com Maria? Que a presença é melhor que presentes. Na nossa caminhada com o Senhor Jesus, é incrível que Ele vai nos chamando e Ele vai trazendo a verdade dEle, e Ele vai estabelecendo as promessas. E vai chegar uma hora na sua vida com Deus que todos vão apontar e dizer: agora é isso é sucesso, isso. E Deus está falando: filha, deixa disso e vem para Betânia comigo. Chega uma hora que ter e carregar a presença é melhor do que carregar um ministério. Ah, Jesus. Jesus, Ele era extremamente simples. Isso incomodava a pompa religiosa da época. Enquanto os fariseus gostavam de ser vistos, Jesus fazia aquilo que seu Pai mandava. E o Senhor faz uma pergunta aqui nessa noite: quais são as mulheres que vão procurar fazer a minha vontade, ainda que a minha vontade seja contra a sua vontade? A nossa Maria às vezes está fraca, porque a nossa Marta está muito forte. E eu queria falar um pouco sobre a nossa Marta. E se eu fosse olhar para a igreja no Brasil, eu posso dizer que nós temos muito de Marta. Muito de Marta. E eu queria começar falando que ativismo religioso. Deixa eu só pegar o versículo aqui. Queria que você abrisse em Lucas 10, 41. Vocês estão comigo? Dentro de Betânia tinha Marta. E eu quero ler com vocês Lucas 10. Jesus. 10, 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O ativismo religioso pode ser um grande perigo. Porque se uma pessoa está num ativismo em outro lugar, trabalhando muito, e ela pode dizer: não, eu estou trabalhando por um motivo, sustentar minha casa. E se ela estiver envolvida em outras coisas, a gente vai dizer: mas é claro, um médico precisa salvar vidas. E às vezes quando se trabalha muito, a gente até fala: vem cá, para de trabalhar um pouco. Ainda que a pessoa tenha uma desculpa.
Vem cá, descansa um pouco. Mas o ativismo religioso, ele vem com um envelope de que aquilo é para Deus e que justifica o injustificável. Justifica você ir além da conta e perder aquilo que é de mais importante, o seu relacionamento com Deus. Sabe, aquilo que eu faço aponta para o que Cristo fez na minha vida, mas é aquilo que eu sou que aponta o meu relacionamento com Ele. Sabe por que muitas vezes nós estamos tão cansadas, sobrecarregadas, irritadas, inquietas, ansiosas? Porque nós não estamos parando na presença dEle. Ah, Jesus. Marta, ela está sobrecarregada. E todos nós temos um limite de carga. Quando eu fui pensar em sobrecarga, quando você pensa em sobrecarga, é alguém que está carregando algo além da sua capacidade de carregar. Quando nós falamos assim, fulano está sobrecarregado, ele está carregando algo além da sua capacidade de carregar. E posso te falar, Deus não te chamou para você andar sobrecarregada. Hoje, nessa noite, pesos vão cair no chão desse lugar. Coisas que você tem carregado nos seus ombros, que o Senhor nunca te pediu para carregar. E a sobrecarga, ela faz algo. Eu estava lendo um livro de um médico psiquiatra, e aquilo me chamou muito a atenção. Escute o que eu vou falar, para que você entenda o que talvez esteja acontecendo com você, com a sua Marta. Esse médico, ele começou a falar sobre o que a sobrecarga faz no corpo de uma pessoa. Quando nós estamos sobrecarregados, fazendo coisas além da nossa capacidade. Ele disse que quando nós estamos sobre estresse, quando nós estamos em alguma situação de estresse, nós não usamos a serotonina, que é, aquela sensação do prazer, do bem-estar, do humor. Nós não acessamos ela. Nós acessamos a adrenalina. Olha que interessante, eu lembro de um dia, lá na minha casa, eu estava dentro de casa, eu acho que era 2010. Nós morávamos numa casa aqui no centro da cidade. De repente, gente, eu só escutei um estouro, um barulho muito alto. Quando eu abri a porta da minha casa, um carro estava capotado na frente da minha casa. Eu estava sozinha em casa, o Telmo tinha saído na época com a Vitória. E eu lembro que naquele momento, eu fiquei com tanta adrenalina, porque quando eu olhei para o carro capotado, o vidro do carro tinha aquele quebrado de cabeça. O que eu na hora imaginei, que a pessoa que estava na frente, sentada na frente, tinha batido a cabeça direto no vidro daquele carro. E eu não pensei, porque é isso que a adrenalina faz, você não pensa. Eu lembro que com a força que eu tive, que eu não sei como, que Deus me deu força, com o carro virado, eu com o meu pé, a minha mão, eu abri aquela porta, toda torta, arrastei aquela mulher para fora. Quando eu olho para o banco de trás, uma criança com a cabeça cortada. E gente, eu numa situação dessa, eu me esconderia, sairia correndo pedindo ajuda, eu jamais ajudaria. Mas aquela adrenalina me deu a força que eu precisava para pedir ajuda, para que chamasse o corpo de bombeiro. Aquela mulher a cabeça dela começou a crescer, com hematoma. E eu comecei a orar com ela, comecei a ficar perto dela. E aí deixei uma mulher com ela, peguei a criança, vi que a criança estava orientada, estava bem, era só um corte. Levei a criança para a porta da minha casa, acudi a criança, e aquele homem estava desesperado, que estava no volante.
Para resumir a história, a ambulância chegou, levou ela teve traumatismo craniano, ficou na UTI um tempão. Mas para a glória de Deus, dias ou quase um mês depois, ela aparece na porta da minha casa com flores, me agradecendo pelo cuidado. Ela falou, eu não lembro, mas eu sei que foi aqui, me falaram que foi aqui. Então, quando você acessa a adrenalina no momento de estresse, você age rapidamente. Quantas de nós aqui tem histórias que no meio de uma situação você foi lá e agiu, né? Uma vez eu vi uma pessoa afogada. A gente tem a história até do Will, que ministra aqui. Ele estava num restaurante, gente, ele foi ministrar. E uma pessoa ficou afogada no restaurante. Ele foi lá e salvou, apertou a pessoa, soltou o que estava engasgando. Quando nós estamos num momento de estresse, nós usamos a adrenalina. Mas o momento de estresse, ele passa. Não é todo dia que tem acidente na frente da minha e da sua casa. Então, o que esse médico explica? Momentos de estresse, vamos imaginar aqui, tá? Eu tentei fazer na IA, mas eu não consegui uma imagem. Mas vamos imaginar eu e você aqui. Imagina uma árvore pequena. E eu vou pegar um galho dessa árvore, eu vou amarrar uma corda nesse galho, e eu vou puxar esse galho até aqui, até o chão. Imagina, presta atenção em mim, que eu vou puxar esse galho até o chão. Não sei se você já fez isso quando criança, a gente puxa, às vezes até para alcançar uma goiaba maior, você puxa, isso é o estresse. Puxou, entortou, mas rapidamente você soltou. O que acontece? Ela vai balançar, ela vai perder umas folhas, vai cair uns frutos. Mas, gente, ela se recupera muito rápido. É passageiro, ela não mudou o formato dela, ela não mudou quem era ela, quem ela era. Mas esse médico explica que quando existe esgotamento e sobrecarga, escute o que eu vou falar para você. É como se eu puxasse essa árvore, puxasse ela, e permanecesse puxando por alguns momentos, e essa árvore quebra. Aí, quando a árvore é quebrada, o que acontece? Solta a corda. Mas a árvore ela não volta mais para o estado original dela. É por isso que tem algumas pessoas que estão aqui hoje, que o Senhor me mostra, que não foi só um estresse, foi uma pressão tão grande que quebrou você por dentro. E ainda que você diga assim, não, mas agora a pressão acabou, já soltou a corda, mas já quebrou. E esse médico disse o seguinte, ele é um médico pastor, ele falou que o único jeito de restaurar essa árvore é então colocar ela no estado original, amarrar um curativo ao redor dela, amarrar ela e colocar estacas ao redor dela, para que ela possa ter força para se recuperar outra vez. Eu quero dizer para você que se você quebrou, se você não passou só por um momento de estresse, se você está quebrada pelo ativismo, se você quebrou no meio da história, o Senhor que te cura, aquele que vai estabelecer o sustento, Ele está aqui hoje. E Ele vai curar você. O Senhor vai trazer cura sobre você. O Senhor vai colocar as pessoas certas para segurar você. Sabe por quê? Porque a árvore vai se curar outra vez. Só que Ele diz algo. Ele fala que a cura não é nada que se faça fora. Fora é só apoio. A cura vem de dentro para fora. O Senhor vai começar a te curar de dentro para fora. E Ele mesmo tem levantado no Brasil mulheres que vão ser suporte para aquelas que já foram quebradas. Escute, aqui nós temos os dois casos, árvores inteiras e quebradas. E o Senhor levanta mulheres aqui para ser suporte.
Marta é viciada em velocidade. Ela gosta de fazer tudo muito rápido. Ela não tem tempo para perder. Já viu aquela sua amiga que vai na sua casa e ela é proativa? Você só quer fazer um café para ela, mas ela já abre o teu forno. Se você não percebe, ela já está dentro da sua cozinha e ela está dando pitaco e opinião nas tuas coisas. Marta não consegue sentar à mesa porque ela sempre tem uma opinião para dar. É aquela amiga que chega e fala assim: ei, o que tem nesse forno? Vamos lá, vamos fazer. Aí você fez pão de queijo. Tem os mineiros aí? Aí você fez o cuscuz. Tem o pessoal do Nordeste? Aí você fez lá um café da manhã maravilhoso. Mas a Marta sempre tem um pitaco para dar. Ah, mas nós podemos fazer isso aqui. E ela é proativa, ela já trabalha, ela faz, ela não tem tempo para esperar. E ela deixa um rastro de gente ferida. Porque na hora da pressa, a gente pode deixar algumas coisas importantes caírem no chão. E falando em mesa, em pressa, eu lembro de uma história de um dos descendentes de Saul, Mefibosete. Que Davi, o homem escolhido por Deus para reinar, fez uma pergunta: será alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Que eu possa trazer de volta à mesa? E a Bíblia vai dizer que Mefibosete, ele tinha problema nas duas pernas. Por quê? Porque quando ele era pequeno, uma das pessoas que era responsável pelo cuidado dele, na pressa, deixou ele cair. Quantas de nós tem dentro das nossas casas crianças que caíram no meio da nossa correria? Quantas de nós vemos filhos de pastores, filhos de crente, espiritualmente não andam, não caminham, porque no meio da pressa, do ativismo, talvez nem o ativismo religioso, mas o seu trabalho, você, mulher, muitas vezes, na pressa de conquistar coisas, você esqueceu do bem mais precioso que você carrega, que é a sua casa, o seu filho. E quantos filhos não conseguem mais se achegar à mesa e desfrutar do que Deus chamou, porque foram derrubados no meio do caminho? Nós precisamos de liberdade para pensar e perceber que talvez a velocidade que nós achávamos que ia ser o nosso maior tesouro, está sendo aquilo que tem complicado a nossa casa e a nossa vida. Quantas crianças estão no chão machucadas, atropeladas pelas nossas boas intenções. Sabe de uma coisa? O Senhor está diminuindo a nossa velocidade. Você precisa estar atenta. A Isabela está com um projeto na escola que já deu o que falar. Lá em casa. O projeto é o seguinte: as crianças têm que ter um filho ovo. Escuta essa, se você é pedagoga, você pode até levar essa ideia. E o filho ovo é o seguinte: você cozinha um ovo dentro da sua casa, faz boquinha, rostinho, bota saia, bota roupa no ovo, faz uma cama para o ovo. Leva o ovo para a escola, escuta essa, eu no meio da conferência fazendo cama para ovo. Porque o Senhor, Ele sabe como diminuir as nossas velocidades. Algumas lombadas são providenciais de Deus. Senão a gente não estaria nem aqui hoje. Eu sei que você já reclamou de várias lombadas na estrada da sua vida. E aí a professora vai, assina o ovo, assina com o nome dela, dá o ovo para a criança e diz assim:
a nota do trabalho é tanto, cada rachadura você perde tantos pontos, cada não sei o que, então o ovo. E digo mais, não pode pegar o ovo e guardar e chegar no dia e levar, tem que viver com o ovo, tem que bater foto com o ovo. Gente, aí tiraram lá, como é que seria? Porque tinha ovos gêmeos, o da Bela foi ovos gêmeos, 2 meninas. Maria Isabel e Maria Vitória, o nome dos ovos dela. E a Bela, com aquele ovo, o tempo todo com aquele ovo, cuidando do ovo, para o ovo não quebrar. E eu estava com uma pressa. E eu falei, vamos Isabela, nós temos que ir, a gente está atrasado, cheio de coisa para resolver. Mãe, eu não posso correr por causa dos meus ovos. É os meus filhos. Daí ela chegou no elevador, mãe, estou tão apegada já, me sinto mãe. Aí eu falei, Jesus querido, a que ponto eu cheguei, eu sou vó de ovo. A avó mesmo, né? A avó de ovo. Aí, quando a gente chegou no carro, ela falou, não, porque se tiver um amassadinho, uma rachadura, mãe, eu vou perder ponto. E eu falei, que coisa nada a ver, liguei meu carro e fui. O Senhor falou assim, ei, cuidado, você está carregando filhos frágeis, diminua sua velocidade, para que não tenha ferimentos e rachaduras naquilo que eu te entreguei na sua responsabilidade. Eu estou até achando que a gente devia voltar para casa no sábado, cozinhar uns ovos no domingo, começar a aprender a andar. Deixa eu até abrir um parênteses disso, eu nem ia falar sobre isso, mas eu preciso. É uma palavra que está guardada há muito tempo, mas eu preciso falar. Eu amo águia. Amo dizer assim, seja uma águia. Porque águia dá uma sensação de, sabe, de poder, de visão, de alcance. E um dia eu estava lá na casa da minha amiga que está aqui, que é a minha Betânia, pastora Axa. E eu estava lá na rua, o céu daquele país é tão lindo. Eu estava lá no pôr do sol, uma águia branca, americana, veio no quintal. Gente, elas são enormes. Elas são tão grandes que elas carregam até bichinho de estimação. E quando aquela águia pousou, eu falei, tá ali quem eu sou. Sou uma águia. Já recebi várias palavras que eu era uma águia. Abre as tuas asas, águia. E eu falei, sou uma águia, isso aí é. Em nome de Jesus, eu vou começar a dizer sim para mais convites. Porque há 2 anos que eu estou com a agenda. Eu estou cuidando da minha casa. Eu estou ficando presente com a minha família. Né? E o sucesso, e as coisas estão acontecendo, e eu estou dizendo, não, eu falei, daqui a pouco eu vou estar, eu estou enterrando, Senhor, o que Tu me deu. Aí eu empolei o peito, eu sou uma águia, olhos com alto alcance, voar a alturas. Quando eu fui para a cozinha, eu fui preparar alguma coisa para comer na frente do fogão da minha amiga. Tem 2 galinhas, uma olhando para a outra. Uma pintura na parede. Você está rindo, é? Aí o Senhor falou para mim, eu sei que você gosta muito da águia, mas eu não te chamei para ser uma águia. Eu te chamei para olhar para o Brasil e falar o que eu disse uma vez olhando para Jerusalém. Ah, Jerusalém, como eu quis te cuidar, assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas tu não quisestes. O Senhor falou, não estou levantando uma mulher que anda solitária, sozinha, num lugar bem alto, para ser admirada, mas eu estou levantando uma mãe numa nação, uma mulher que primeiro é referência dentro de casa, uma mulher que olha para o Brasil e diz, Brasil, ainda tem mulheres que amam a sua família.
mulheres que amam discipular a mesa. Ainda tem mulheres que não olham para os grandes púlpitos e digam: um dia eu vou estar lá. Ainda tem mulheres simples, humildes, que pastoreiam um rebanho pequeno que Deus ama. O ovo da Bela rendeu. Não é com velocidade e nem grandes alturas, é em obediência. Sabe por que você está tão sobrecarregada? Porque você quer segurar aquilo que Deus não chamou você para segurar. Eu digo que glória a Deus pelas águias, que Deus levante águias. Mas dentro de mim e de você habita um coração pastoral. Habita uma mãe e uma esposa que cuida da casa e da família. E talvez os lugares mais simples que você tem rejeitado é os lugares que mais Deus quer te usar. Marta, ela também estava, sabe o quê? Muito atarefada. Você pode se sentir importante por estar muito atarefada, mas isso fala de uma negligência e uma falta de administração do teu tempo. E duas coisas apontam para uma pessoa muito atarefada. Primeiro, ela não está sabendo dizer não. E posso falar uma coisa? Aprenda a dizer não. Vamos ensaiar? Vamos? Você vai falar não. No 3. 1, 2, 3. Não! Tantas guerras e os sedes feitas por causa de um não. Pode aplaudir ao Senhor. Ah, mas eu não vou ser tão amada. Tá tudo certo. Escuta o que eu vou falar para você. É mais válido você ser amada por Ele e viver debaixo da presença dEle, em obediência a Ele. Porque quando o seu sim for sim, ele for sim de verdade. Marta é muito atarefada e ela acaba tomando decisões sem consultar os seus valores. Quando você está muito atarefada, você não consegue mais consultar aquilo que é certo e errado. E você começa a abrir concessões. E nós já sabemos que pequenas concessões abrem espaço para grandes invasores. O Senhor está pedindo algo, eu quero obedecer. Queria que você fechasse seus olhos. Das tarefas que você tem na sua vida, algumas não são para você. Não era para você ter pego essa responsabilidade. Algumas mulheres aqui, inclusive, que já deveriam estar no Shemitah, num período de descanso, você ainda está fazendo o que Deus falou para você parar de fazer. Eu queria que você orasse agora a Deus e dissesse: Senhor, revista as minhas tarefas, me alinha ao teu propósito, me alinha aquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, que o meu relógio seja o teu relógio, que o teu relógio seja o meu. Alinha, Senhor, as minhas tarefas. Eu estou quase terminando. Mas sabe de uma coisa? Pode abrir os olhos. Sabe qual é o problema de Marta? É que Marta quer fazer do jeito dela. Marta tinha cobranças altas demais para ela mesma e para as pessoas ao redor dela. Marta tinha as altas expectativas. E sabe de uma coisa? Deus quer começar a tratar a nossa Marta. Durante essa conferência, você vai ver a transformação que Marta enfrenta. A transformação da Marta de Lucas para a Marta de João. Você vai ver a transformação que Deus fez na vida de Marta, mas ela se submeteu e ela se sujeitou. Tem pessoas que estão aqui dentro, mas a cabeça está debaixo de uma preocupação. Você está controlando tudo na sua casa. Tem pessoa aqui que tem câmera dentro de casa. Você está acessando a câmera da sua casa. Estão rindo de nervosa algumas.
Você está aqui, mas você está ali. O Senhor está te perguntando, você confia ou não confia? Essa noite existe um lugar de descanso e cura. Eu quero falar uma coisa para você. Você está cansada, sobrecarregada hoje. Hoje vai vir descanso e cura sobre você. Você está numa velocidade muito alta hoje mesmo, o Senhor está diminuindo o seu ritmo. Agora, se você quebrou nesse processo, a cura para você hoje, eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Aleluia. Ah, Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Esse lugar é um lugar de exposição mesmo. Quantas mulheres que estão aqui hoje, que você está cansada e sobrecarregada? Eu queria que você levantasse a sua mão e fizesse assim: meu Deus. Olha isso, gente. Se não é todas, é quase. Quantas aqui estão vivendo um tempo de pressão muito grande? Desafios. Meu Deus. Agora, queria que você baixasse sua mão e quero fazer uma pergunta. Quantas que estão aqui, que você sente, você descobriu hoje, você percebe que você quebrou no meio do processo? Queria que você levantasse sua mão. Meu Deus. Uma das coisas que acontece quando nós quebramos por dentro é que o nosso formato por fora fica comprometido. Quando nós quebramos por dentro, nós ficamos agressivas. Aquela doçura que antes existia não encontra mais. E as pessoas começam a olhar para a gente e dizer assim, ó, como você está diferente. Como você mudou. Você não é mais a mesma. Porque nós quebramos por dentro. Ah, Jesus. Mas eu quero fazer algo aqui nessa noite. Eu quero obedecer a Deus. Eu sei que a gente está numa grande multidão. Se você é essa pessoa que quebrou por dentro, eu queria que você desse um passo até aqui. Se não couber todo mundo aqui nos corredores, o Senhor quer curar você hoje. Você pode vir, só seja verdadeira diante de Deus. Se você, por dentro, algo dentro de você se rompeu e se quebrou, venha. Venha. Isso. O Senhor quer curar você hoje. O Senhor quer reposicionar você hoje. Isso. Isso. O Senhor quer curar algumas mulheres. O Senhor me mostra algumas mulheres que são feridas com a igreja. Você está aqui, mas você está ferida por conta do ativismo religioso. Marta, ela estava tão triste com Maria. Marta chegou a falar para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa de que enquanto eu sirva sozinha, sobrecarregada, ela que é minha irmã, que deveria me ajudar, está sentada ouvindo você. Marta estava machucada. O Senhor quer sarar você nessa noite. Você que sente que quebrou por dentro, você não é mais a mesma. A sua família olha para você e diz: mãe, cadê aquele bolo que você fazia sempre? E você fala: não tem mais força. Os aniversários da família, eles eram diferentes, porque você estava lá. Saiba que Marta é necessária. Marta só não sabia lidar com o tempo, com a velocidade.
Você chegou nessa conferência exausta, machucada, frustrada com pessoas. Você chegou aqui falando para Jesus: Jesus, o Senhor não se importa com o que Maria está fazendo comigo. Ah, Jesus. Você pode chorar em Betânia, você pode rasgar o coração para Ele. E se Marta estivesse hoje aqui, ela iria falar algo para nós. Vamos pensar então que Marta subiu aqui em cima e ela vai falar para nós como ela se sentia. Eu queria que você ouvisse uma carta de Marta para nós, para Jesus. A minha casa era o lugar favorito de Jesus. O café sempre pronto, o bolo à mesa e uma mulher que não conseguia parar. Eu estou atarefada, Jesus. Marido, filhos, casa, trabalho. Eu gosto das coisas práticas. Servir é o meu modo de amar e de ser amada. Por isso, eu fico tão frustrada quando eu não recebo o amor desse jeito. Marias na sala me irritam. Maria virou visita num dia que eu precisava dela. E na ânsia de acertar, eu errei. Não por querer servir, mas por não entender o tempo. Perdi a melhor parte que Maria ganhou. Parte essa que nunca vai ser tirada dela. Sim, eu sou a Marta que Jesus falou. Quando Jesus chamar seu nome 2 vezes, saia correndo. Perdi de estar aos pés dele, de entender que o alimento já estava servido, não na mesa, não pelas minhas mãos, mas pelas palavras e lugares improváveis que Jesus ama servir. Tenho dificuldade de ser servida. Tenho dificuldade que as pessoas me ajudem. Rejeito quando elas: deixa eu te ajudar a carregar, deixa eu te ajudar a fazer. Eu sempre digo: não precisa, eu consigo, eu posso. Eu sou centralizadora. Sou metódica e o diferente me assusta. Será que tem Martas lendo isso? Somos tentadas a resolver as coisas do nosso jeito e perder momentos na presença de Jesus. Falamos quando estamos feridas e ferimos. Toda Marta se sente sozinha servindo e quando vai falar com Jesus, só consegue reclamar das Marias da vida, do esposo, dos filhos, do chefe, da amiga ou de qualquer um que a faça se sentir usada e solitária. Martas têm a grande dificuldade de entender que às vezes é preciso parar para ficar aos pés de Jesus. Maria me olhou com aquela cara de quem diz: você não sabe o que está perdendo. Sim, eu voltei para a cozinha e chorei. Eu sou aquela que discute teologia com Jesus nos momentos da dor. Não sei ouvi-lo, quero falar. Não sei receber seu abraço. Jesus não me rejeitou, mas Ele me reposicionou. Ele me olhou e disse: sinto a sua falta aqui, filha. Vem, eu vou te levar a um lugar de descanso na minha presença. E eu, Marta, me joguei aos pés e chorei. E disse: me ajuda, Jesus. Não a ser uma Maria, mas descobrir quem eu sou em ti. Uma mulher reposicionada aos teus pés. Eu não sei se essa é a sua oração, mas essa é a minha oração hoje. O Senhor está te curando nessa noite.
Algumas mulheres quebradas por dentro, agora mesmo, o Espírito Santo coloca as coisas no lugar outra vez. Coisas que estavam quebradas, começam a voltar para o lugar. A sua sanidade mental, em nome de Jesus, está voltando para o lugar. A sua sabedoria, a sua doçura, os seus dons e talentos, coisas que você até esqueceu que possuía, Deus está colocando no lugar outra vez. O seu chamado, aquilo que o Senhor te entregou, Ele está colocando no lugar outra vez. Ele está te reposicionando outra vez. Deixa Ele fazer isso agora. Agora, Espírito Santo, comece a colocar as coisas no lugar. Você falou assim, ó: eu nunca mais vou servir. Eu nunca mais vou fazer tal coisa na igreja. Eu nunca mais. O Senhor diz: eu retiro essa palavra. Eu retiro essa palavra. Porque além de você ser reposicionado outra vez, esse galho volta ao lugar de origem agora. Mas mais do que isso, ele vai voltar a frutificar outra vez. E essa cicatriz, o Senhor te diz, essa cicatriz da quebra é para você lembrar a não avançar a velocidade outra vez, a não pegar o que não é para você pegar. O Espírito Santo está curando você. Eu vejo cargas, pesos caindo aqui agora. Espírito Santo, existe uma obra que não é humana, é a obra do teu Espírito. Começa a tocar agora. Isso, comece a ser cheia do Espírito, renovada outra vez. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, gatilhos de medo, começa a retroceder agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curada agora. Seja curada agora. Seja curada agora. Seja curada agora. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero te lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao teu amor, abro meu coração.
Senhor, te dá uma mesa ajustada para esse tempo. As pessoas que sentarão nessa mesa ajustada são as mesmas que te segurarão enquanto você está sendo curado. Eu quero profetizar que no Brasil uma onda de discipulado nas mesas vai se espalhar. Uma onda de mulheres com a Bíblia aberta nas mesas vai se espalhar. Uma onda de discipulado simples numa Betânia. Uma onda de mulheres segurando umas às outras, discipulando umas às outras. Uma onda de cura nos lares e nas nações. E o avivamento vai começar a se espalhar. De mulheres maduras, curadas, alicerçadas no Senhor. Espírito Santo, nos renova agora com teu Espírito. Seja renovada agora. Isso. Seja renovada agora. Isso, as tuas forças agora. Você que chegou aqui cansada, sobrecarregada. Isso. Começa a ser cheia agora. Ser cheia da alegria que vem do alto. Ser cheia da força do Espírito. Isso. Espírito Santo, aumenta o nível da unção nesse lugar. Seja renovada, seja batizada outra vez. Batismo de línguas, batismo com fogo do Espírito.
nas portas dessa conferência, as portas antes de ela, um mês antes de começar, nós recebemos uma palavra. Nós temos sempre vários ministérios juntos aqui, mas nós recebemos uma palavra para esse tempo. E o homem de Deus disse assim para nós, o pastor que pastoreia a nossa casa, ele disse: quem sabe, chegou agora a hora de não só ouvir uma mesa de conselhos, mas chegou a hora de chamar os profetas. Chegou a hora de chamar os profetas, porque eles são sentinelas para essas horas. Eles veem aquilo que muitas vezes nós não vemos. Essa conferência vai ser marcada por uma voz profética. Se prepare, prepare seu coração para amanhã. Porque quando o profeta vem, ele ajusta e ele lança. Eu declaro sobre você hoje uma noite de descanso. Declaro sobre você o descanso do alto. Muitas aqui vão dormir de um jeito e vão acordar de outro. Algumas mulheres estavam acordando com tristeza todo dia. E você estava numa luta contra a tristeza. Amanhã você vai fazer assim: cadê? Não tem, não tem. Porque você está tomada pela graça e pela glória de Deus. O Senhor te trouxe aqui porque te ama e quer te reposicionar nesse tempo. Outra dica: esse lugar aqui é um lugar de conexão. Eu vejo uma mesa nova para muitas mulheres aqui. Recebe que está descendo do céu, mesa nova para você. Mesa nova. Na mesa nova vai sentar também gente nova. O Senhor quer te dar relacionamentos ajustados à sua estação. O Senhor quer trazer conexões poderosas nesses dias. Pessoas que daqui a alguns anos você vai dizer: meu Deus, foi o Senhor que fez essa ligação no Espírito. Fique atenta a quem vai sentar ao seu lado. Fique atenta na fila, porque pode ser uma mesa ajustada para um tempo como esse. Eu te abençoo com a glória de Deus. Vá hoje em paz, segura, guardada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Pai, guarda a nossa volta. Guarda, Senhor, os carros, os ônibus, tudo. Guarda agora no poder do nome de Jesus. Guarda cada mulher e traga ela em paz amanhã. Em nome